Olá, meus amigos e amigas. Neste vídeo, vamos saber um pouco mais sobre memória extracerebral. Você já ouviu falar neste termo? Se você ainda não sabe, ou se você não é psicólogo ou médico, com certeza, talvez interesse de saber o que é memória extracerebral ou o que muitos espíritas denominam de memória reencarnatória. Antes de iniciarmos, sugiro que, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, inscreva-se, acione o sininho, deixe o seu comentário, a sua opinião, expresse a sua dúvida, discorde ou concorde. Estamos aqui num processo de aprendizagem. Somos eternos aprendizes e muito aprendemos nesta troca. Mas afinal, o que é memória extracerebral? É um neologismo que se refere aos casos em que pessoas, em via de regra, crianças de até 7 anos de idade, parecem se lembrar de ter vivido uma existência pretérita e relatam com minuciosidade de detalhes fatos relacionados. Estes fatos são estudados, pesquisados, documentados por cientistas sérios e acontece nos 5 continentes. A maior autoridade neste campo de estudo e de pesquisa é o Dr. Ian Stevenson. Vamos conhecer este grande cientista. O Dr. Ian Stevenson foi um médico canadense, professor de psiquiatria, diretor do Departamento de Psiquiatria da Universidade da Virgínia. Ele dedicou 40 anos aos estudos científicos em aproximadamente 3.000 casos sobre lembranças espontâneas de crianças com marcas e defeitos de nascença. Estudou a memória reencarnatória ou memória extracerebral. É considerado o maior pesquisador da reencarnação e a maior autoridade em memória extracerebral do planeta. Um dos maiores defensores da teoria da reencarnação. Ele viajou os 5 continentes durante 20 anos, pesquisando e documentando com todo rigor científico milhares de casos. Reuniu o maior número de provas possíveis a favor da reencarnação. As pesquisas do Dr. Ian Stevenson da probabilidade da reencarnação foram iniciadas no ano de 1960, quando ele tomou conhecimento de que no Sri Lanka uma criança ganhou destaque na imprensa ao se lembrar de sua vida passada. Ele viajou ao Sri Lanka e constatou a veracidade das informações. Ouviu os relatos da criança e dos seus pais. Neste mesmo ano, ele publicou 2 artigos no jornal Sociedade Americana para Pesquisa Psíquica, afirmando que crianças recordavam de vidas passadas. E crianças que afirmam se lembrar de uma vida anterior foram encontradas em várias partes do mundo, principalmente na Ásia, entre os hinduístas e budistas, no sul da Ásia, das tribos xiitas do Líbano, também nas tribos da África Ocidental e Noroeste americano. O Dr. Ian Stevenson reuniu 2.600 casos notificados de memória reencarnatória, nos quais 65 relatórios bem detalhados foram publicados, desde sonhos, déjà vu, experiências pós-traumáticas e, principalmente, lembranças espontâneas de crianças antes da alfabetização. Em 1974,
Dr. Ian Stevenson publicou o famoso livro intitulado 20 casos sugestivos de reencarnação. Vejam, depois de examinar 2.600 casos, ele reuniu apenas 20 casos mais comprobatórios acerca da reencarnação. Dr. Ian Stevenson, a maior autoridade científica da reencarnação, realmente tinha muita credibilidade. Em 1994, ele publicou outro livro, Reencarnação e Biologia. Os tipos de provas da reencarnação coletadas por Dr. Ian Stevenson podem ser classificadas em 3 categorias. Primeiro, de crianças que espontaneamente se lembram de sua vida passada e relatam com riqueza de detalhes e que podem ser verificadas. Segundo, são as marcas de nascença, sinais na pele, deformidades físicas, características da vida anterior. É comum encontrar crianças que nascem com sinais na pele naturais, semelhante à pessoa que viveu na vida pretérita. Terceiro, são as crianças que nascem com habilidades provavelmente trazidas de vidas pretéritas. São as crianças geniais ou crianças prodígios. Neste caso se inclui a xenoglossia, em que a criança passa a falar numa língua que desconhece, ou seja, passa a falar em línguas diferentes. O Dr. Ian Stevenson pode ser considerado o principal responsável por tirar a reencarnação apenas do terreno da fé e da crença e do misticismo e trazê-la para o campo da ciência. A reencarnação não é mais encarada apenas como objeto de fé, uma teoria ou um postulado. Ela é encarada como objeto de pesquisa científica. Para Dr. Ian Stevenson, a reencarnação é um fato e pode ser comprovado cientificamente. Embora a ciência convencional resista em não admitir a reencarnação como uma realidade, os céticos vão sempre colocar que essas lembranças, essa memória reencarnatória de criança, todos esses fenômenos apresentados, não passam de truques ou de fantasia, ilusões da mente. Na verdade é que, para esse cientista, a reencarnação é um fato científico. Nas universidades do mundo inteiro existem estudos a respeito da reencarnação. Só na Universidade da Virgínia estão registrados 2.500 casos relatados, estudados por cientistas renomados. Mas o que leva um renomado cientista com mais de 60 anos de carreira, como o Dr. Ian Stevenson, a se tornar um reencarnacionista? Bem, são histórias, por exemplo, como a de Shuashlata Mishra, uma indiana, nascida em 1948, de uma família rica. A história de Shuashlata é uma das histórias mais divulgadas, mais conhecidas e documentadas. Consta no livro de Dr. Ian Stevenson, 20 casos sugestivos de reencarnação. Vamos tentar resumir a história de Shuashlata e pense se realmente isto não se trata de um caso de reencarnação. Não foi à toa que Dr. Ian Stevenson se tornou reencarnacionista. O que leva um cientista qualificado como Dr. Ian Stevenson a se tornar um defensor da reencarnação? Com certeza foi investigando com critério científico estes milhares de casos
de memória reencarnatória de crianças. Casos, por exemplo, como o de Charlata Mishra, uma indiana que nasceu em 1948, de família rica. A história de Charlata Mishra é simples. Aos 3 anos de idade, ela viajava em companhia do pai e do motorista, e durante o percurso da viagem, de repente ela apontou para uma estrada e falou: "Quero ir para Katini, quero ir para minha casa, e chegando lá, vamos tomar um chá." Katini ficava a 160 quilômetros da cidade em que ela morava. O pai de Charlata Mishra ficou contrariado, ficou perplexo, não compreendia aquelas palavras daquela menina de apenas 3 anos de idade. Como, de repente, ela apontou para essa estrada, disse ir para Katini, se ele mesmo jamais esteve nesta cidade. Mesmo contrariado, ele orienta o motorista a seguir aquele caminho indicado por Charlata. E ao chegarem em Katini, eis a grande surpresa. A menina descreveu com riqueza de detalhe o nome das ruas, das praças, lugares turísticos, hotéis, enfim, ela conhecia aquela cidade com muita propriedade, sem que jamais tivesse ido lá. Seus pais jamais a levaram para aquela cidade. Como ela poderia conhecer com riqueza de detalhe o nome das ruas, das praças, rios, hotéis, enfim, como ela poderia saber? E ela faz uma revelação ainda mais impressionante e assustadora. Revelou ter vivido como Bia Patrak e morreu em 1939, vitimada por um câncer de garganta, que teve 2 filhos. E ela revela até o nome do médico que a assistiu, o médico que tratou da sua doença. Estes relatos de Charlata Mishra deixaram seu pai impressionado. Ele tratou de fazer todas as anotações da memória da filha e tratou, de uma maneira ou de outra, de levar ao conhecimento do renomado pesquisador de fenômenos paranormais, amigo de Dr. Ian Stevenson, o professor indiano Banerjee. Mas somente em 1959, 7 anos depois, quando Charlata Mishra completou 11 anos, foi surpreendida com a visita do ilustre professor Banerjee. Ele fez as anotações possíveis, ouviu novamente os relatos confirmatórios de Charlata, pegou as anotações feitas pelo pai dela e resolveu constatar a veracidade deste fato. Viajou para a cidade de Katini, tentou localizar a família Patrak e, para sua surpresa, ele encontrou a família e tudo que a menina falou a respeito da Bia Patrak estava batendo. Ela de fato existiu e morreu em 1939, vitimada por um câncer de garganta, conforme falou a menina aos 3 anos de idade. Agora, impressionante é que as famílias jamais se conheceram. A família Patrak não sabia da existência da família Mishra e a família Mishra não sabia da família Patrak, exceto a menina. A menina sabia sim quem eram seus parentes e sabia que viveu nesta família e morreu em 1939 como Bia Patrak. O viúvo, um filho e um irmão de Bia Patrak
ficaram desconfiados e resolveram constatar. Viajaram à cidade onde morava Chuarlata Mishihá, sem revelarem as suas identidades, bem como as suas intenções. Queriam saber apenas, como curiosos, daquela história em que ela afirmava ter vivido como Bia Patrá. E assim o fizeram. Chegando à cidade onde morava Chuarlata, pediram que 9 pessoas o acompanhassem até a residência onde ela morava. E para sua surpresa, eles foram logo reconhecidos por Chuarlata Mishihá, que os chamou pelo nome, e o irmão ela chamou com muita intimidade pelo apelido, o apelido, e não pelo nome, demonstrando aí que realmente os conhecia de outrora. Mesmo assim, o viúvo ainda ficou cético, desconfiando que poderia se tratar de um truque, mas eles mesmos não avisaram sequer ao professor Banerjee, foram de surpresa para tentar enganar a menina, para ver se ela realmente estava falando a verdade. Acontece que ela os reconheceu e com muita intimidade. Um dos filhos estava ali com 30 anos de idade. E o viúvo continuou meio cético, não entendia, pois eles teriam ido de surpresa. Sequer o professor Banerjee sabia do plano. Como ela sabia quem eram eles? Como ela poderia saber o apelido do irmão? Um nome bem particular, bem íntimo, de família. Como ela poderia saber aquele apelido, se não fosse realmente a Bia Patrá? Isso confundia a mente do irmão e também do filho. Mas o viúvo de Bia Patrá continuava desconfiado. Como todo cético desconfia de tudo. Atribui tudo à farsa e ao truque. Mesmo diante de tudo que já havia constatado de verdadeiro, ele continuava muito desconfiado. Então, ele pede para Chuarlata revelar algum segredo, alguma história familiar, algum fato ocorrido entre eles, uma vez que viveram como marido e mulher. E ela, impressionantemente, lhe responde: lembra da vez que você roubou o meu dinheiro e escondeu numa caixa? Então ali o viúvo não teve mais dúvida que realmente estava falando com Bia Patrá, que estava reencarnada agora com Chuarlata Mishihá. E viajaram convictos de volta para a cidade de Katni. E o mais impressionante dessa história ainda estava por vir. Dias depois, o pai de Chuarlata, juntamente com o Dr. Ian Stevenson e o professor Banerjee, viajaram para Katni e levaram Chuarlata Mishihá para conhecer aquele lugar que ela dizia ter vivido. E chegando em Katni, nada sabia do plano que foi traçado pela família Patrá. Na tentativa de investigar a fundo ou certificar-se realmente, de uma vez por todas, que Bia Patrá era agora Chuarlata Mishihá, eles traçaram um plano interessante. Colocaram na casa móveis antigos que não era do gosto de Bia Patrá. Convidaram pessoas desconhecidas a se fazerem presente. Trocaram nomes, deram nome a desconhecidos de familiares e a familiares eles deram outros nomes, numa tentativa clara, bem bolada, talvez orientada pelo professor Banerjee e o professor Ian Stevenson, para ver e constatar de fato, de uma vez por todas, que Bia Patrá estava reencarnada como Chuarlata Mishihá.
Mais uma vez, eles fracassaram. Ao chegar na residência, ela foi logo se dando conta dos móveis que estavam colocados ali, móveis antigos, porém ela nunca os usou e não gostava daqueles tipos de móveis. Mas o que é impressionante ainda mais é que ela reconheceu todos da família e afirmou que o nome deles não era aqueles, eram outros nomes. E os desconhecidos, em torno de 10 pessoas, ela afirmou que não os reconheceu. Ela separou os que não conhecia e separou e chamou pelo nome certo, correto, aqueles parentes, amigos que estavam ali com outros nomes. Isto não é impressionante? Depois deste episódio, ninguém mais teve dúvida. A família Patá se convenceu que realmente Bia Patá havia voltado, reencarnado como Chuarlata Bixirá. E a partir dali, essas famílias que antes, outrora, não se conheciam, ficaram amigos, se conheciam de vidas passadas e passaram a trocar visitas mútuas. É isso aí, gente. E aí, o que é que você achou deste caso? Realmente, este caso impressiona, não é mesmo? A meu ver, um dos casos mais importantes, contundentes em favor da reencarnação. Este fato é verdadeiro, consta no livro 20 casos sugestivos de reencarnação, escrito pela maior autoridade do planeta, Dr. Ian Stevenson. Você duvida da seriedade deste cientista? 20 casos sugestivos de reencarnação são apenas 20 casos que ele selecionou entre mais de 2.600 casos investigados. Merece toda a credibilidade. Este caso é apenas um caso sugestivo de reencarnação ou ele é uma prova de que realmente a reencarnação é um fato e que pode ser comprovada cientificamente? O que diz a sua razão? É isso aí, gente. No nosso próximo vídeo, a gente vai trazer mais um caso impressionante de memória reencarnatória. Por hoje é só. Agradeço a todos. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.